Luiz Antônio Cortes, gerente de planejamento do metrô. Na linha do que o Felipe Sal estava falando aí, de pouca verba para investimento, nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos as parcerias, concessões para expandir o transporte público, principalmente o metrô em São Paulo. Não tem dinheiro no caixa para o governo do estado hoje bancar uma obra dessa magnitude. Como estão os novos projetos? Como é que o metrô está desenhando aí o crescimento da sua malha? Como que é a relação com essas empresas? Há algum modelo que é o modelo perfeito? Nós temos alguns modelos aqui em São Paulo, né? Modelo de construção e depois execução. Teve já no passado a construção pelo governo e operação pela iniciativa privada. Existe já um consenso sobre aquilo que é melhor para a cidade, para que nós não tenhamos, por exemplo, o que está acontecendo na linha 17, né, que há muito tempo está aí para ser entregue e acabou ainda não sendo concluída. Como que o metrô está se planejando do ponto de vista dessas parcerias, dessas concessões para crescer a sua malha em São Paulo? Olha, é importante a gente compreender que existe digamos assim, um cesto, né, de opções muito grande e que não é preciso fechar em um só. Nós temos hoje diversos empreendimentos, como eu disse, 35 quilômetros de novas obras, de novas linhas e expansões de linhas em execução, com modelos variados. E não necessariamente um exclui o outro. No caso da linha 17, a linha 17 sofreu inúmeros percalços, diversos contratos que terminaram por conta de todo o problema que o país passou, a Lava Jato e tal. As contratadas terminaram não tendo fôlego, abandonando. Mas a linha 17 foi retomada, está a pleno vapor, é importante falar isso. Os primeiros trens já estão sendo produzidos, o primeiro já está a bordo, já foi embarcado, está a caminho do Brasil. E a gente pretende, muito rapidamente, ainda no ano que vem, já ter esses trens rodando e o serviço comercial virá logo em seguida. Então, no caso da 17, ela foi retomada a pleno vapor com investimento direto do governo do estado, mas a operação será do concessionário privado. Nós temos essas variedades, mas eu acho que é importante que a gente tenha a visão das possibilidades que o próprio mercado imobiliário, o próprio desenvolvimento da cidade nos oferece. Há um ano atrás, mais ou menos, um grupo de entidades se reuniu para desenvolver uma proposta, para submeter à prefeitura uma proposta de uma nova linha de veículo leve sobre trilhos, VLT, né, que é um sistema que tem as vantagens tecnológicas de eficiência energética do metrô, mas tem uma implantação bem menos custosa. E essa nova linha, que até recentemente eu tive a oportunidade de apresentar lá no Instituto de Engenharia, ela tem condição de se pagar por si própria, pelos recursos que vai gerar de outorga onerosa para a prefeitura, pela ativação da ZEU correspondente à linha, da Zona Eixo de Estruturação Metropolitana. Então, aquele adensamento permitido pela legislação, que, por sua vez, é suportado do ponto de vista de capacidade de suporte pela nova infraestrutura de transporte sustentável, aquele adensamento é suficiente em 1,2 vezes, pela estimativa dos especialistas do Secov que fizeram parte do grupo de estudos, é suficiente para que a prefeitura consiga implantar esse investimento. Então, ela gera recursos. Há maneiras e maneiras de fazer, mas a gente tem em São Paulo alguns que ainda não estão adequadamente explorados, que a gente pode explorar mais. Agora, é importante a gente entender os sistemas de metrô, como é o caso do investimento na eletrificação dos sistemas de superfície e tal, o nível de investimento é elevado, mas eles não são caros. Então, é preciso separar, porque caro é um sistema que vai provocar uma série de consequências, que vai provocar uma série de impactos de acidentes, de poluição do ar, tratamento de saúde, de perda de produtividade. Imagina o que a gente perde nos congestionamentos em São Paulo todos os dias. O metrô, desde 2003, que criou uma metodologia e aplica, e todo ano faz o cálculo, do que nós chamamos de benefícios socioambientais. No ano passado, os benefícios que a operação só da rede da companhia do metrô, não estou falando de toda a rede de transportes, é só multiplicar isso.
Mas os benefícios que a rede do metrô trouxe somaram 12,9 bilhões de reais. Isso é ganho de produtividade, isso é custo de saúde que foi evitado, é problema de poluição que deixou de ser emitida. Tudo isso são benefícios que têm que ser considerados na hora que a gente vai olhar para o investimento público. O outro ponto, obviamente, completando a fala anterior, é preciso direcionar os investimentos para aquela infraestrutura que vai trazer o desenvolvimento, e não qualquer desenvolvimento, mas o desenvolvimento sustentável. Por isso, a importância de a gente ter um sistema de transporte, não só de pessoas, mas também de carga, que esteja adequado ao século XXI, a todos os desafios que nós vamos enfrentar, especialmente aos desafios das mudanças climáticas, aos desafios da necessidade de reduzir as emissões de carbono. Isso é fundamental e por isso que nós precisamos de metrôs, ferrovias e sistemas eletrificados que sejam capazes de sustentar isso. Uma pergunta que deve estar na cabeça de quem está nos ouvindo, seu Luiz Antônio Cortes, é a seguinte: por que em outros locais do mundo nós conseguimos ver obras que são concluídas rapidamente, algumas aqui no Brasil, não estou falando só do metrô de São Paulo, acabam se arrastando por anos? É uma questão só de dinheiro, é uma questão de tecnologia, é uma questão de engenharia, de projeto? O que falta aqui para a gente ganhar mais celeridade na execução dessas obras que são mais complexas? Olha, esse é um ponto que merece estudo, e eu nem sei se eu vou estar adequadamente preparado para ele. Mas nós temos que lembrar que, em 1968, a Companhia do Metrô foi fundada do nada, do zero, e em 74 sua primeira linha já estava operando. Em 1974 já operava o primeiro trecho, em 77 ela já estava operando integralmente. Então, do zero, do nenhum conhecimento, do know-how zero, nós somos capazes de rapidamente colocar uma linha em operação, de em 6 anos de existência colocar uma linha em operação, projetá-la, implantá-la, importar os equipamentos que foram necessários à época, ajudar a desenvolver a tecnologia, porque foi a primeira linha no mundo, a linha 1 azul do metrô, que operou em sistema automático. Os operadores estavam ali na cabine, estão para poder monitorar situações de emergência, e em breve nós nem teremos isso, temos linhas em São Paulo que já não tem mais isso, não tem mais o operador, não tem a necessidade. Então, houve uma rapidez ali que muitas vezes a gente pode estar enfrentando dificuldades, mas eu acho que as dificuldades merecem ser analisadas do ponto de vista de gestão, mas também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da própria condição do país, das empresas brasileiras oferecerem essa mesma celeridade que nós já tivemos no passado.